Sejam muito bem-vindos a este santo culto, nesta noite de um domingo especial. Hoje, nós comemoramos no calendário da igreja o domingo de Pentecostes. Lembramos o dia em que se cumpriu a promessa de Deus de que Ele derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne, promessa que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos antes de voltar aos céus em glória. Ele disse em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo presente na vida da igreja, na vida de cada membro da igreja, é cumprimento da promessa de Deus, é resultado da fidelidade de Deus para com a sua palavra. O Espírito Santo nos é dado como um selo de garantia de que pertencemos a Deus, de que vamos receber o seu reino como herança. O Espírito Santo nos é dado para moldar o nosso caráter e nos tornar cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus, produzindo fruto de uma vida nova. O Espírito Santo nos é dado como consolador em meio às provações desta vida, ele nos alimenta com a esperança da vida eterna. E o Espírito Santo também nos dá dons para que possamos servir, tanto na igreja como a partir da igreja neste mundo, realizando a missão que Jesus nos deu. O Espírito Santo é chamado por Jesus aqui especificamente de poder. Claro que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é pessoa, assim como o Pai, assim como o Filho, e é Deus na unidade da Trindade. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá do seu poder. Para quê? Não é poder para a gente sair declarando por aí que todos os nossos objetivos vão ser realizados e tudo que desejamos vai ser conquistado. Não. Cristo deixa muito claro que este poder que ele prometeu que viria e veio no dia de Pentecostes, tornaria os seus discípulos testemunhas de Jesus, começando na sua cidade, na sua região, numa região fronteiriça e até os países estrangeiros. O poder do Espírito Santo na tua vida quer fazer de você testemunha de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele move você para testemunhar do amor de Cristo, da exclusividade de Cristo como Salvador. Então não silencie a voz do Espírito Santo, mas permita que o Espírito Santo te mova e que este poder transpareça na tua vida. Assim nós iniciamos este culto, em nome do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Oremos, busquemos em Deus o perdão dos nossos pecados e o poder do Espírito para uma vida de santidade para a glória de Deus. Pai bondoso, nós acabamos de ouvir a Tua palavra e esta confissão maravilhosa de que todas as coisas foram criadas por Ti e que o Senhor não apenas criou o universo, a vida, os seres que se movem neste mundo e virou as costas, como muitos são levados a pensar, como se o Senhor estivesse distante, não se importando em como a vida se desenvolve neste mundo. Mas nós temos aqui o testemunho da Tua providência, a Tua divina providência, por meio da qual o Senhor renova a vida todos os dias. O fato do sol nascer e se pôr a cada manhã e cada tarde é obra do Teu amor, é obra da Tua providência. O fato de todas as manhãs abrirmos os olhos, respirarmos e podermos continuar a nossa existência é obra da Tua graça e do Teu amor. Tudo isso dinamizado pelo Teu Espírito, por meio do qual a Tua criação é constantemente renovada. Nós Te louvamos, Senhor. E, sobretudo, o Teu Espírito Santo também nos dá a verdadeira vida, esta graça especial, que vai muito além da graça comum, da renovação da vida aqui, material e dessa existência, mas a graça especial que nos faz crer em Jesus, que nos faz confessar o nosso pecado e que nos torna Teus filhos e filhas. Esta graça especial concedida por Ti
é levada a efeito pela presença do Teu Espírito, e por isso nós Te louvamos e pedimos que, pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor nos dê também a perseverança nesta fé, neste amor e na obediência à Tua palavra. No nome do Senhor Jesus e certos da intercessão do Santo Espírito, nós pedimos a Ti também o perdão dos nossos pecados, que cometemos em palavras, pensamentos, ações e omissões diante do bem e diante da verdade. Sim, Senhor, quanto mais somos iluminados e mais conhecemos a Tua santidade, mais temos clareza da nossa limitação, do nosso pecado, da inadequação para estarmos na Tua presença. Mais somos tomados de consciência de que, se estamos diante de Ti, é pura graça e misericórdia por causa do sacrifício do Teu Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo. E é nessa graça que nós pedimos, alimenta em nós a confiança e nos faça corresponder a este amor ilimitado por meio da fé e por meio, Senhor, da obediência crescente aos Teus santos mandamentos, por meio da qual nós louvamos o Teu nome no corpo e no espírito. Em nome de Jesus, nosso Senhor, é que pedimos e desde já Te louvamos. Amém. A Escritura promete que, se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda a maldade. Se é com sinceridade que você reconhece o teu pecado, se é com fé que você se apropria do perdão de Cristo, e é de fato com convicção que você declara o seu desejo de viver para a glória de Deus, então se aproprie do perdão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá e não peques mais. Amém. Comunidade pode sentar. Texto da pregação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos numa série expositiva sobre a carta de Paulo aos Coríntios. E nós chegamos hoje no capítulo 6, versículos 12 a 20. Eu leio, a comunidade pode acompanhar a leitura em silêncio. E, por favor, mantenham suas Bíblias abertas para poder acompanhar depois a exposição da palavra de Deus. Escreve o apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Assim como nós estamos, fechamos os olhos e oramos. E pedimos, Pai, que, por Tua misericórdia infinita, o Senhor repreenda todo tipo de impedimento para a reta pregação da Tua palavra e para a atenciosa audição da exposição das Escrituras. Repreende toda obra maligna
todo dardo inflamado do maligno que queira nos desviar da comunhão contigo. E por tua graça pedimos que nos dê iluminação para ouvir, compreender, inspiração, direção do Espírito para esta pregação. Só assim poderemos, de fato, saber como te adorar e honrar no Espírito e no corpo. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto coloca para nós várias perguntas, mas a que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte. Todos nós fomos criados por Deus e fomos criados com necessidades. Fomos criados com impulsos. Fomos criados seres sexuais. Homem, mulher, macho e fêmea. Se fomos criados com pulsão sexual, o que é pulsão sexual? É a necessidade física, mas mais do que isso é também aquele desejo psíquico, psicológico, que só o ser humano tem, dentre todos os seres vivos. Se nós fomos criados com pulsão sexual, por que nós não podemos simplesmente satisfazer esse desejo, simplesmente satisfazer esse impulso biológico que sustenta essa pulsão, da maneira que estiver à disposição? Afinal, se nós temos fome, pensando numa outra necessidade, comemos. Se sentimos sede, bebemos. Se temos tal pulsão, por que não satisfazê-la? Queridos, é exatamente esta lógica que um grupo de pessoas estava sustentando dentro da igreja de Corinto. Essas pessoas acreditavam que tudo era permitido. Eles ensinavam que nós não devemos nos privar de nada que possa trazer satisfação. É deles a frase que nós estamos acostumados a ouvir: todas as coisas me são lícitas. As pessoas têm dificuldade de entender o texto e interpretar porque acham que é Paulo. Mas por que Paulo diz tudo é lícito, mas nem tudo convém? Não. Paulo recebeu uma carta de uma comitiva da igreja de Corinto com várias perguntas, várias dúvidas que eles gostariam de esclarecer com o seu apóstolo, porque estavam vivendo numa sociedade corrompida, imoral, idólatra, cheia de costumes que eram diferentes daquilo que a pregação evangélica e apostólica ensinava. Então eles tinham dúvidas, como agir? E Paulo está aqui respondendo a perguntas daquela igreja na área da sexualidade. Só que então, alguns lá dentro diziam isso, aqui está a dúvida: todas as coisas me são lícitas. No versículo 13, eles vão dizer o seguinte: olha, o alimento é para o estômago e o estômago é para o alimento. O que significa esta lógica? Tudo é permitido. Se eu tenho algum tipo de necessidade fisiológica e algum impulso, então eu devo satisfazer, assim como eu me alimento quando tenho fome, assim como eu bebo quando tenho sede. Então, se sentimos pulsão sexual, não podemos nos negar a satisfação dessa necessidade, seja qual for a forma de assim proceder. É interessante como que esse grupo estava ensinando isso dentro da igreja. E aí, Paulo, é isso mesmo? Está correta essa maneira de pensar? Meus irmãos, hoje em dia muitas pessoas pensam e vivem exatamente deste jeito, como os cristãos de Corinto, inclusive dentro das igrejas. Elas justificam esse seu estilo de vida permissivo, apelando para um conceito muito caro para nós, evangélicos luteranos, que é a graça. Essas pessoas argumentam o seguinte: ora, se eu sou salvo somente pela graça, mediante a fé, e sem a necessidade de boas obras para ter salvação, logo as minhas obras não têm valor espiritual. Então a única coisa que importa é o amor. E de acordo com essas pessoas que têm esse raciocínio, amor é não ferir o bem-estar do outro, amor é não ferir a vontade do outro, o arbítrio do outro. Então, se eu não estou ferindo nem o bem-estar e nem a vontade, o desejo do outro, então tudo que eu fizer para satisfazer as minhas necessidades, meus desejos, está correto.
Os coríntios antigos, um grupo pensava assim. E nas igrejas, eu arrisco dizer, então, que existem muitos novos coríntios, coríntios modernos. Como é que eles podem ter chegado a conclusões tão contrárias à proclamação apostólica do Evangelho? Os coríntios, tanto os antigos quanto os modernos, não compreenderam 4 realidades espirituais fundamentais da vida cristã que dão as respostas corretas para essa pergunta. Primeira realidade, que eles não estavam entendendo, aparece no versículo 12. O crente, a pessoa cristã, está comprometida com Deus numa aliança espiritual. O crente é uma pessoa comprometida com Deus numa aliança espiritual. Então vejam, sim, é verdade, somos salvos somente pela graça mediante a fé. Contudo, meus queridos, a graça é uma realidade divina que liberta e ao mesmo tempo compromete. É uma liberdade comprometida. Num livreto de 1520, do ano de 1520, o reformador Martim Lutero escreveu, neste livro chamado Da Liberdade Cristã, a seguinte frase, tendo em mente este versículo 12 aqui de Coríntios 6. Um cristão é um senhor livre sobre todas as coisas, não está sujeito a ninguém. Liberdade total. E, ao mesmo tempo, um cristão é um servo prestativo de todas as coisas e está sujeito a todos. Servidão total. Parece contraditório, não é? Mas não é contraditório, é apenas um paradoxo. O cristão é livre e servo, livre e comprometido. E talvez a pergunta que surge agora então é: livres do quê e comprometidos com o quê? Livres de quem e comprometidos com quem? Lutero tem em mente então o versículo 12 que nós lemos, e neste versículo o que Paulo está fazendo é corrigir o argumento falacioso, errado, mentiroso, equivocado daqueles coríntios. É como se Paulo estivesse dizendo, quando ele fala tudo me é lícito, mas nem tudo convém, ele está dizendo o seguinte, ó: vocês estão dizendo que todas as coisas são permitidas, mas eu digo que nem todas elas são proveitosas. Porque a palavra convir aqui, ser conveniente, pode ser traduzida do grego como nem todas as coisas são benéficas, nem todas as coisas são proveitosas. Vocês estão dizendo, tudo é permitido, mas eu digo, nem tudo traz bem, nem tudo traz proveito. Mas também não confunda, tá? Paulo não está usando aqui o raciocínio utilitarista. O que é o raciocínio utilitarista? Na hora de fazer uma escolha, eu vou ter que avaliar aquilo que vai trazer um benefício para mim a longo prazo, aquilo que vai ser o melhor benefício. Então eu vou escolher o que for melhor para mim, mais proveitoso para mim, entendem? Paulo não está dizendo, realmente, tudo é permitido, nada é proibido, mas às vezes você tem que rejeitar alguma coisa permitida pensando num bem maior lá na frente. Paulo não está ensinando isso, e muita gente entende esse versículo como se fosse isso. Não, realmente, tudo é permitido, mas escolha o que vai ser melhor. Se nós observarmos cuidadosamente o contexto da perícope, vai ficar claro para nós que tipo de proveito nós temos que buscar nas coisas desta vida quando tivermos que fazer escolhas éticas. As coisas desta vida devem ser proveitosas, devem ser benéficas, devem ser convenientes para a concretização do objetivo que nós recebemos de Deus. O objetivo que recebemos de Deus para a nossa existência neste mundo. Que objetivo nós recebemos de Deus? Que meta, que plano de vida é esse que o próprio Deus nos dá? Como eu disse, o contexto nos responde, e isso aparece no versículo 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. De maneira resumida,
A nossa meta de existência, enquanto estivermos nesta vida, é viver para glorificar a Deus. Glorificar a Deus é dar honra a Deus. Glorificar a Deus é dar importância para Deus. Glorificar a Deus é dar para Deus o espaço que Ele merece na tua vida, que é o primeiro lugar. Então, o que o apóstolo está afirmando é isso: vocês dizem que tudo é permitido, mas na hora de fazer suas escolhas, vocês precisam escolher as coisas que permitam vocês honrar a Deus na sua vida, tanto no corpo como na alma. Porque, aliás, a tradução mais antiga do texto recebido desde a Reforma, que é a Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: agora glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque ambos foram criados e pertencem a Deus. É esse o proveito que nós devemos buscar. Tudo é permitido? Não. Apenas aquilo que é proveitoso para você cumprir o teu propósito, que é glorificar a Deus com a sua maneira de viver. Tanto na alma, no coração, na interioridade, como no corpo, na maneira de viver. Paulo continua: vocês dizem que todas as coisas são lícitas, mas eu digo que não me deixarei dominar por nenhuma delas. A segunda parte do versículo 12. E é aqui que reside, meus queridos irmãos e irmãs, a verdadeira liberdade cristã. O crente é liberto do quê? Do poder do pecado. Sim, nós fomos criados com necessidades físicas legítimas, mas o pecado distorce tanto os sentimentos da alma como os sentidos do corpo, colocando o nosso ego em primeiro lugar. Daí, aquilo que é para ser uma satisfação legítima, acaba se tornando excesso na comida, na bebida, na compra, no consumo, e também na área da sexualidade. E isso se torna imoralidade. O que a nossa Bíblia aqui traduz por imoralidade ou impureza sexual, no original, vocês vão ouvir muito essa palavra, é porneia, de onde vem a palavra em português pornô ou pornografia. Porneia é todo tipo de relação sexual que é praticada fora do padrão que Deus estabeleceu. Qual é o padrão que Deus estabeleceu? O matrimônio monogâmico por toda a vida. Um homem e uma mulher se casam e vivem para sempre em união de amor e fidelidade. Fora deste modelo que o próprio Deus criou e estabeleceu, o que a Bíblia chama é de porneia, as relações que acontecem. O homem e a mulher de Deus, então, eles não deixam que este pecado eleve o seu egoísmo, a sua satisfação pessoal como critério das suas decisões. O homem e a mulher de Deus foram resgatados do pecado, foram libertos do pecado e são livres para resistirem aos seus ditames. Por isso, um homem e uma mulher de Deus conseguem dizer não para os seus próprios desejos, quando a satisfação desses desejos implica em desobedecer a lei de Deus. Lembrem, a verdadeira liberdade não está em você fazer tudo o que você quer fazer. Isso qualquer um faz. A verdadeira liberdade está em você resistir os seus próprios desejos, a sua própria vontade, para honrar a Deus, para este fim proveitoso que é glorificar a Deus. Isto é liberdade, quando você consegue negar a si mesmo. Uma pessoa que desonra a Deus, que desobedece os mandamentos para satisfazer os seus impulsos, desejos, necessidades, na verdade não é livre, ela é escrava desses desejos. Pensem, por exemplo, no fumante. Quando alguém diz o seguinte, você não pode fumar. Você é cristão, não quer fumar, você não pode, você é proibido de fumar, Eu posso. É bem o contrário. O não fumante, ele pode dizer o seguinte: não, eu posso não fumar. Eu tenho a liberdade de dizer não para esse negócio aí. Agora, você que fuma é o escravo, porque você não pode não fumar. Você está vinculado a isso de tal forma que diz: não, eu paro quando eu quiser, mas interessante que nunca quer. O dia que você parar de verdade, aí você é livre, porque você conseguiu resistir. É a mesma coisa os jovens,
Quando vem lá um traficante e diz, você é careta. Você não tem liberdade, porque o teu pai e tua mãe não deixam você usar drogas, porque lá na igreja dizem que é pecado, então você não pode usar. Na verdade, você tem que dizer, não, pelo contrário, eu posso não usar. Você que usou se tornou escravo, se tornou um viciado. Você não consegue mais parar sozinho, mas eu quero dizer que Cristo pode te libertar. E você também pode se tornar uma pessoa livre. Percebem? Essa é a liberdade. Paulo continua explicando para nós com esta frase, que esta é a aliança entre nós e Deus. Pela sua graça, pela sua iniciativa soberana, Deus nos escolheu, nos chamou pelo Evangelho, nos perdoou, nos purificou, libertou do pecado e predestinou para sermos seus filhos santos e irrepreensíveis, como nós lemos lá em Efésios, no capítulo 1. E Deus se tornou o nosso Pai. Nós somos chamados agora para viver de maneira digna da graça. Deus, na sua aliança, nos dá essa graça do perdão e da liberdade. A nossa parte da aliança é crer nas promessas de Deus e corresponder à fidelidade ao amor de Deus, obedecendo a sua palavra, obedecendo aos seus mandamentos. Portanto, nós somos livres da escravidão opressora do pecado e comprometidos com a glória de Deus. A graça é uma liberdade que compromete. Então, entendemos o primeiro motivo pelo qual nós não podemos simplesmente sair por aí dando vazão aos nossos desejos e querendo satisfazer os nossos impulsos de qualquer forma, assim como no mundo se faz. Porque nós estamos numa aliança de compromisso com o Deus gracioso. Uma aliança que significa viver para a honra e glória dele, em primeiro lugar. Nos versículos 13, a segunda parte, o versículo 14, Paulo nos dá agora o segundo argumento. E os próximos 3 argumentos, Paulo vai tirar da nossa relação com o Deus triuno. Você pertence a Deus. Você está em relação de aliança e compromisso com Deus para a glória de Deus. E esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E na relação com cada uma das pessoas da Trindade, esse compromisso se torna mais claro. Em primeiro lugar, então, no versículo 13, Paulo está citando uma frase da carta recebida dos Coríntios. Lembra? Os alimentos são para o corpo, para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele, tanto o alimento quanto o corpo. O que os coríntios estão argumentando ali? Que nós não devemos negar para nós nenhuma satisfação física, porque o corpo vai voltar ao pó. O corpo vai morrer, o corpo vai para a terra, e a terra vai se alimentar deste corpo. Aliás, nós sabemos muito bem que é assim, né? Então, eles dizem o seguinte, já que Deus vai destruir tanto o corpo quanto o alimento, o corpo não tem valor eterno. Sendo assim, o que eu faço com o meu corpo não tem importância espiritual. Comer, beber, ter relações sexuais e assim por diante. Aliás, é um ditado comum hoje em dia, né? Nós vamos morrer mesmo, nós vamos para a terra mesmo. Então, vamos aproveitar a vida enquanto ela ainda dura. Vamos viver a nossa vida intensamente, porque ela é curta. Essa lógica não é nova, ela já existia nos dias de Paulo. Porém, Paulo faz uma réplica. Ele vai dizer, mesmo que a vida seja transitória, mesmo que o nosso corpo, sim, vai voltar para o pó, o corpo não é para a porneia, quero usar a palavra original, não é para a imoralidade. O corpo existe para o Senhor. Mesmo sendo efêmero, o corpo não pode ser dedicado, jamais entregue a práticas imorais estimuladas por este mundo. Mesmo sendo mortal, o corpo deve ser totalmente dedicado ao Senhor. E por quê? Porque o corpo foi criado por Deus. E o corpo, teu corpo que foi criado por Deus, pertence a Deus. E mais uma coisa, este corpo que pertence a Deus não vai ficar no pó eternamente. Um dia ele vai ressuscitar e vai continuar a existir eternamente.
Agora, como este corpo vai existir eternamente? Se em graça, glória e gozo, ou em tormento, vai depender da maneira como você vive no corpo aqui e agora, antes da tua morte. Deus se importa, meus queridos, com o corpo, tanto quanto Ele se importa com a alma. Veja que na criação, Deus providenciou tudo que era necessário para a manutenção do corpo. Ele nos deu alimento, o sol, as colheitas, as estações, e como nós lemos no Salmo, Deus sustenta a vida de tudo que existe. Foi o pecado que trouxe as dores e trouxe a morte. Mas Deus se importa tanto conosco, corpo e alma, que quando Jesus veio, Ele reverteu as consequências do pecado não só sobre a alma, Ele perdoou pecados que mancham a alma, mas Ele também curou enfermidades no corpo, alimentou pessoas que estavam famintas, ressuscitou pessoas que haviam morrido, trouxe seus corpos de volta à vida. E é isso que significa: o corpo é para o Senhor, Deus o criou e sustenta, e o Senhor é para o corpo. Ele sustenta a nossa vida no corpo e se importa com a nossa vida no corpo. Então, é um erro dizer que Deus só quer a alma, é um erro dizer que Deus só quer o espírito, é um erro dizer que Deus só quer o coração. Tanto que no versículo 14, Paulo ensina como vai ser a reversão final e absoluta dos efeitos do pecado sobre o nosso corpo. Versículo 14: Deus ressuscitou o Senhor Jesus, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Assim como Deus o Pai ressuscitou o Filho Jesus, Ele também vai nos ressuscitar poderosamente. Vai nos ressuscitar dos mortos. Os cristãos de Corinto, muitos deles estavam se entregando à imoralidade porque não acreditavam mais na doutrina da ressurreição. É possível? Cristãos que não acreditavam mais na ressurreição. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 15, 12. Paulo vai tratar disso depois. E ainda hoje há cristãos que não acreditam mais na ressurreição. Acreditam na migração da alma para o céu ou para um mundo melhor. Acreditam numa aniquilação, morreu, acabou e não tem mais nada. Mas não conseguem acreditar na volta do corpo à vida. E é por isso que os cristãos coríntios estavam se entregando à imoralidade. É por isso que muitos se entregam à imoralidade. Porque acreditam que depois da morte não tem mais nada para o corpo. Mas Paulo corrige esse erro, principalmente no capítulo 15, versículos 42 em diante. Ele afirma qual é a esperança central da vida cristã, que é a ressurreição num corpo glorificado, igual ao de Cristo, para estarmos na presença de Deus eternamente. Essa é a nossa esperança, porque Deus não aceita perder aquilo que lhe pertence, para a morte. Deus não aceita compartilhar aquilo que lhe pertence com o pecado. Vejam, meus irmãos, o nosso corpo pertence a Deus, por isso o corpo não pode ser entregue à imoralidade. Não podemos usar a liberdade como desculpa para a libertinagem. Pelo contrário, somos libertos para servir a Deus, tanto no espírito, com o coração, quanto no corpo, com as nossas atitudes. Eu peço que alguém abra a tua Bíblia e leia para nós Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Quem quiser ler, levanta a mão, o Pedro vai levar o microfone para você. Não se sinta inibido, por causa da gravação, é melhor para a gente poder acompanhar depois. Quem gostaria de ler Gálatas 5,13, levanta a mão. João aqui na frente. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Já vimos então que nós não podemos nos entregar às imoralidades porque estamos numa aliança com Deus, vivendo para a sua glória. Já vimos que não podemos entregar o nosso corpo à imoralidade, seja qual for ela,
porque afinal de contas nós pertencemos a Deus, esse corpo pertence a Ele, Deus não abre mão deste corpo, vai ressuscitá-lo no último dia, temos que preparar esse corpo para se encontrar com o Senhor. E agora nos versículos 15 a 17 ele usa um segundo argumento que vem da relação com Jesus Cristo, o Filho. Nós não podemos nos entregar à imoralidade porque nós estamos unidos a Jesus Cristo. Esse é o argumento que ele usa no versículo 15. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha só, vocês não sabem que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? É mais ou menos isso. Eu já não tinha ensinado que os nossos corpos são membros de Cristo? E os leitores têm que dizer, sim, é verdade, nós sabemos que nós estamos unidos a Cristo, nos tornamos corpo de Cristo, e que, portanto, o corpo de Cristo permanece neste mundo por meio da igreja. Somos as mãos, os pés, a boca, os olhos de Cristo neste mundo. É isso que nós somos, cada um de nós, membros individualmente deste corpo coletivo que é a igreja, que é corpo de Cristo aqui do mundo. Então Paulo lança outra pergunta: e está certo eu tirar um membro do corpo de Cristo e fazer com que este membro seja implantado, transferido para uma prostituta cultual? É certo pegar um membro do Cristo santo e perfeito e fazer com que este membro do Cristo tenha comunhão com o pecado da impureza? Porque o que está em jogo aqui para os coríntios era o que acontecia no templo da deusa Diana. Afrodite, lá em Corinto. Dizem os historiadores que havia 1000 sacerdotisas que moravam em casas adornadas com rosas, para que todos soubessem que era a casa delas, e que estavam ali dia e noite à disposição para prestar culto à deusa. E como é que se prestava culto à deusa? Por meio da prostituição cultual. Então isso era cultural dentro daquela cidade. E alguns cristãos de Corinto estão dizendo, não, nós somos livres em Jesus e podemos lá prestar culto à deusa desta forma, por meio da prostituição. E Paulo vai dizer, mas espera aí, vocês são membros do corpo de Cristo. Nós podemos pegar um membro de Cristo e colocá-lo em comunhão com a prostituição? A resposta também deveria estar muito clara, e Paulo dá, não, de jeito nenhum, um transplante deste seria um absurdo. E por que a prática de qualquer tipo de imoralidade, de porneia, seria um absurdo tão grande para os cristãos? No versículo 16, o apóstolo Paulo recorda a importância que Deus deu para as relações sexuais quando ele criou o homem e mulher. Olha lá o versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Ele está recorrendo a Gênesis, capítulo 2, versículos 23 e 24. O que se diz ali é que é por meio das relações íntimas que o homem e a mulher deixam de ser seres individuais e distintos e, pelo matrimônio, se tornam uma só carne. As relações íntimas não servem apenas à satisfação de impulsos fisiológicos. Por meio da intimidade sexual, o homem e a mulher passam a compartilhar parte da existência um do outro, da essência um do outro, da vida um do outro. Relações íntimas não são apenas uma união física casual, mas uma relação sexual produz também uma união espiritual entre o homem e a mulher. Por isso, essa união só pode acontecer legitimamente no lugar que Deus criou para ela, que é o matrimônio monogâmico e indelével. Toda relação sexual ilícita fora deste modelo é uma deturpação da criação de Deus. Por isso, ela é uma impureza, é uma contaminação das pessoas envolvidas que estão se unindo a várias outras parceiras sem assumir o compromisso decorrente e natural desta união. O compromisso que é dito no capítulo 2 de Gênesis, versículo 23. Por essa razão, o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher, e aí se tornarão uma só carne.
A intimidade sexual pressupõe que esses que têm essa intimidade se unam numa relação pública de fidelidade e estabilidade por toda a vida. O absurdo de um cristão se entregar à libertinagem sexual é que essa pessoa foi unida a Jesus por meio da fé. Isso está escrito no versículo 17. Aquele que crê é um espírito com Cristo. Assim como pela relação sexual o homem e a mulher se unem, pela fé, a pessoa cristã se une a Cristo. Então Paulo está afirmando que estamos unidos a Cristo. Com isso, o cristão que se torna imoral, está literalmente sendo tirado de Cristo, está se desligando de Cristo, porque é impossível fazer com que um membro do Cristo Santo participe da condenação do pecado, da contaminação do pecado, aliás. Pela fé, o crente foi unido a Cristo. Por meio dos nossos corpos, o corpo de Cristo se faz presente na terra. É absurdo pensar em arrancar um membro de Cristo e transplantá-lo para uma relação imoral. Portanto, quando uma pessoa escolhe o caminho da imoralidade sexual, da libertinagem, a pessoa está se desligando de Cristo. E como desligada de Cristo, ela não tem mais o direito ao reino de Deus. Como está escrito no capítulo 6, aí, versículo 9, quem tais coisas pratica não herdará o reino de Deus. Terceiro e último argumento trinitário que Paulo usa. Estamos numa aliança com Deus, são 4 argumentos. O primeiro é, estamos numa aliança com Deus para buscar a sua glória, no nosso corpo. Nosso corpo foi criado por Deus e será ressuscitado por Deus, pertence a Ele, não abre mão e não compartilha esse corpo com o pecado. O terceiro argumento que nós vimos, que é o segundo trinitário, estamos unidos a Cristo, portanto não é possível que nos unamos à prática da imoralidade. Quarto e último argumento, terceiro do argumento trinitário. O teu corpo é santuário do Espírito Santo. Versículos 18 e 19. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Diante do que foi dito até aqui, Paulo está dizendo, olha pessoal, vocês estão perguntando se tudo é lícito, se tudo é permitido, que a comida é para o estômago é para a comida e tudo vai mesmo para o pó. Mas eu quero dizer para vocês, diante de tudo que eu argumentei até agora, fujam constantemente, todos os dias, da imoralidade. E lembre-se que a imoralidade, antes de ser praticada, ela nasce no coração. Jesus disse que é do coração do homem que vêm as impurezas. E nós alimentamos o coração com os nossos olhos, com a cobiça. Nós alimentamos o nosso coração com os nossos ouvidos, quando damos atenção para conversas inapropriadas. Nós alimentamos a imoralidade quando aderimos à moda deste mundo sensualizado. Fujam constantemente da imoralidade para que ela não faça morada no coração e na mente de vocês e depois se manifeste no corpo de vocês, desligando vocês de Cristo. E fazendo com que vocês deixem de cumprir aquele objetivo da criação do corpo de vocês, que é louvar a Deus. Fujam da imoralidade. Paulo vai dizer, todas as transgressões que nós cometemos contra os mandamentos é fora do corpo, mesmo comer e beber. Mas a prostituição, a imoralidade é um pecado contra o corpo. Por quê? Porque a imoralidade macula o corpo e torna o nosso corpo inapropriado para exercer a mais nobre função que Deus atribuiu a nós. Sabe qual é? Ser morada do Espírito Santo. Por que a imoralidade peca contra o próprio corpo? Porque profana o templo do Espírito e torna esse templo inadequado para ser habitado. No capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 16, Paulo tinha dito que a igreja é o templo de Deus, coletivamente. Agora, aqui no versículo 19, ele diz que cada crente individualmente é um santuário, é uma morada para o Espírito Santo. Porque na Nova Aliança, no Novo Testamento, não existe mais templo. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Atos 7,48 diz isso.
Onde é que Deus habita? Deus habita no corpo dos seus filhos, por meio da presença do Espírito Santo. E na antiguidade, todos sabiam que um templo que era dedicado a um Deus, ele era dedicado exclusivamente a esse Deus, era consagrado exclusivamente a ele. Até os pagãos que adoravam falsos deuses sabiam, foi consagrado um templo, ele só pode ser usado para isso, porque se ele for usado para outra coisa, ele perde a capacidade de ser a habitação da divindade. E é isso que a porneia faz. Profana o templo do Espírito Santo, macula o templo. O cristão deve fugir da imoralidade, porque ela torna o seu corpo inadequado para receber o Espírito que vem do próprio Deus. Paulo termina nos versículos 19b e 20 com um resumo dessas implicações trinitárias. Por que vocês não devem se entregar à imoralidade? Lembre-se, não sois de vós mesmos. Sabe aquela lógica, o corpo é meu, as leis são minhas? Que a gente ouve tanto por aí, tantos ideólogos falando sobre isso. O corpo é teu, as regras são tuas. Um tipo de raciocínio que legitima todo tipo de depravação sexual e que tem sido usado, inclusive, para legitimar o assassinato de inocentes, antes mesmo de nascerem, que é o aborto. Não, minha querida, o corpo não é teu. Não, meu querido, o corpo não é teu. Esse corpo pertence ao Senhor, Ele criou e Ele vai ressuscitar. Segundo, vocês foram comprados por Jesus, pelo sangue de Jesus. E porque foram comprados, pertencem a Jesus e estão unidos a Jesus. Terceiro, vocês são o templo do Espírito Santo. Se vocês são templo, vocês são lugar de prestar culto. Então, glorifiquem a Deus, prestem culto a Deus. Onde? No vosso corpo. Em Romanos, no capítulo 12, Paulo disse: eu rogo para vocês que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vão mais querer adorar a Deus matando um animal. Façam um sacrifício vivo, que é dedicando, consagrando o corpo de vocês como instrumento do bem, da justiça, da obediência aos mandamentos do Senhor, da pureza e da santidade. É assim que você presta um culto racional e aceitável a Deus. Quero concluir com uma recapitulação. A pergunta inicial dessa pregação foi: se fomos criados com pulsão sexual, por que não podemos simplesmente satisfazer o desejo psíquico e o impulso biológico que sustenta essa pulsão? Afinal, se sentimos fome, comemos, se sentimos sede, bebemos. Em primeiro lugar, o crente sabe que o instrumento pelo qual ele glorifica a Deus é o seu corpo. O corpo não é inferior à alma, não é inferior ao espírito. Ambos foram criados por Deus. E embora seja mortal, o corpo pertence a Deus. Deus o ressuscitará e glorificará incorruptível para aqueles que permanecerem fiéis. Por isso o corpo não pode ser entregue à imoralidade, mas deve ser totalmente consagrado ao Senhor. Segundo lugar, pertencemos a Deus através da nossa união com Jesus Cristo. Essa união é tão íntima que nos tornamos um só com Ele. A intimidade desta união espiritual com Cristo é representada pelo matrimônio. Assim como pela relação conjugal, o homem e a mulher se tornam uma só carne, pela fé, o crente e Cristo se tornam um só espírito e um só corpo. Por isso, assim como a imoralidade sexual macula o leito conjugal e rompe a unidade do casal, a porneia macula o corpo de Cristo e implica no rompimento da união com Cristo. Terceiro, não podemos nos entregar à imoralidade, porque pertencemos a Deus, estamos unidos a Cristo e nos tornamos uma habitação adequada para o Espírito Santo. Nosso corpo é o santuário e a nossa santidade é o culto que glorifica a Deus. A imoralidade profana o santuário, interrompe o culto e inviabiliza a habitação do Espírito Divino em nós. É verdade, fomos criados com desejos, necessidades físicas, fisiológicas, legítimas, inclusive a sexualidade. Contudo, o pecado corrompeu o ser humano, desde o mais íntimo da sua alma até a mais nobre das suas intenções. E por causa dessa distorção, o que era para ser uma satisfação legítima acaba se tornando excesso, vício e imoralidade. Mas a graça nos coloca numa nova relação com os nossos desejos. Somos libertos do pecado, comprometidos com Deus por meio da aliança de fé e obediência. Por isso o crente já não se deixa dominar por nada deste mundo,
A pessoa crente é livre, ela sempre escolherá aquilo que for proveitoso para o cumprimento do seu objetivo de vida, que é glorificar a Deus na alma e no corpo. Que essa seja a nossa convicção e a nossa busca todos os dias da nossa vida. Amém. E nós queremos confessar a nossa fé e o nosso comprometimento com o Deus triuno com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Sabendo que nossas palavras são limitadas, queremos apresentar a Ti com as palavras perfeitas que Cristo ensinou ao dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz.